A paz do Senhor Jesus. Marcos, capítulo 1, versículos. Vamos ler um pouquinho ao versículo 9. Aconteceu naquele dia que Jesus, tendo ido de Nazaré da Galiléia, foi batizado por João, do Jordão. E logo que saiu da água, viu o céu aberto e o Espírito que, como pomba, descia sobre ele. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em que me comprazo. Olha, João foi tão graciado que ele viu, abriu uma janela no céu, do céu surgiu a voz de Deus. A voz de Deus dizendo assim: Este é o meu filho amado que me comprazo, tem prazer. Então, e aí a imagem de João viu também o Espírito Santo descendo do céu sobre a cabeça de Jesus. Ele teve uma honra de ver 3 dívidas do Espírito Santo. O céu abrindo, a voz de Deus saindo e a pomba descendo sobre Jesus. Ele teve 3 privilégios de ver a glória de Deus abrindo, baixando sobre o filho dele amado. Isso não é um privilégio para qualquer um, é para aquele que se crê, aquele que tem confiança. Ele viu essas 3 maravilhas. Ele viu e ouviu. Ele foi privilegiado, foi fiel. Aleluia. Ele viu esse lindo descendo. Aí ali esteve no deserto 40 dias, tentando por Santana, e via entre as feras e os anjos o servir. Jesus ficou 40 dias no deserto depois que foi batizado. 40 dias ele foi no deserto depois que ele foi batizado para se purificar. Jesus já era puro, mas ele queria mais santificar o Pai. Jesus já é puro, mas ele queria mais santificar no jejum, no fogação. Então Jesus ficou 40 dias no deserto. Ali de história, 40 dias, olha só que haja ousadia do diabo. Foi lá tentar Jesus, na hora que Jesus estava mais sensível no jejum. Ele foi tentar Jesus. Mas o diabo é tão sujo que até o Filho de Deus ele atentou. Até o Filho de Deus. Mas só que Jesus foi firme e botou o diabo para correr. Aleluia. E ali ele vivia entre das feras e os anjos o serviam. Os anjos serviam Jesus. Jesus estava ligado com o Filho o tempo todo ali naquele deserto. Jesus não ficou sozinho naquele deserto. Jesus estava conectado com Deus no deserto. Os anjos estavam subindo e descendo ali com Jesus, fazendo companhia para Jesus. Mas o diabo teve a ousadia de ir lá trabalhar, a querer tentar Jesus. Mas só que Jesus não era um homem qualquer. Jesus é o Filho de Deus Altíssimo. Mas ele teve coragem de ir lá no deserto tentar o Filho de Deus. Na hora que Jesus estava no jejum, na hora que estava mais frágil. Eu te digo você, se o diabo teve a ousadia de ir lá tentar Jesus, imagina nós que somos filhos de Deus, que não somos nada, somos carne. Imagina nós. Se nós não estivermos na graça, nós caímos. Mas nós temos que ser um exemplo de Jesus, ser firme como Jesus foi firme. Enfrentar o inimigo como Jesus enfrentou. Botar o inimigo para correr. E o inimigo tem que correr. Porque onde Jesus entra, o inimigo tem que correr. Aleluia. E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galiléia, pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo: o tempo está curto, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. O que Jesus quer dizer com essa palavra? Que quando João foi preso, ele parou, ele trabalhou, pregou, batizou em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele trabalhou, a trajetória de João foi pregar o evangelho, foi falar de Jesus, foi batizar o povo, como Deus determinou na vida dele. Então ele terminou o tratado dele ali. Aí quando ele foi preso, ele falou assim: bati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. João bateu o combate quando estava ali, naquela luta entre guerra e espírito, mas continuou firme. Ele venceu aquela guerra, ele bateu um bom combate e guardou. Jesus, ele foi preso, ele bateu um bom combate ali na prisão. Ele venceu toda a estrutura do Satanás, ele venceu. Aí Jesus entra e continua trabalhando aonde ele parou, onde que ele terminou o que Deus deu para ele fazer. Então, dizendo assim, olha assim: e andando junto do mar da Galileia,
Jesus viu Simão e André, seu irmão, que lançava a rede ao mar, pois eram pescadores. Se esses dois homens eram pescadores de peixes normais. Porém, Jesus tinha um plano na vida daquelas pessoas. Jesus tinha um plano na vida daquele rapaz, né? Então, olha o que Jesus fez para ele. E Jesus lhe disse: vinde após mim, oh, aleluia, e eu farei que seja pescadores de homens. Eles passaram de ser pescador normal, pescadores inferior, para ser pescadores valentes de homens, que significa almas. Eles iam passar a aprender com Jesus como pescar almas, como levar o evangelho. Eles iam aprender com Jesus como tratar, como trabalhar em cima da palavra do Pai. Jesus ali entrou como grande professor, olha, não era o professor, era o grande, era o professor. O professor, não era professor, era o professor. Então ali, aqueles rapazes eram alunos de Jesus, eles iam aprender com Jesus. Tudo que Jesus ia fazer, eles iam aprendendo. Quando o aluno tem curiosidade de aprender, ele presta atenção no professor. Então, tudo que Jesus falava, ele estava prestando atenção no professor. O que Jesus fazia, ele estava atento. Então, amém? Ele ia ser pescador de almas. E deixando logo as suas redes, ele seguiu. Então, eles foram obedientes, eles largaram as redes, foi pescar alma, foi aprender com Jesus, foi trabalhar junto de Jesus, ao lado de Jesus. Mas só que eles não sabiam que era Jesus, sabiam que era um homem maior do que eles, autoridade maior. Eles sabiam que ali tinha algo de maravilhoso naquele homem. E passando dali um pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estava no barco consertando as redes. Jesus, adiante, ele viu mais dois moços e chamou eles também para ser pescador de alma. E logo o chamou, e ele deu, chando o seu pai, Zebedeu, no barco com os jornaleiros, e foram após ele. Então, eles ouviram a voz de Jesus e foram até ele. Largaram o pai e foram até Jesus. Eles sabiam que se eles seguissem Jesus, eles tinham algo de bom para ganhar. Eles iam ser grandes, aleluia, eles iam ser grandes, porque quem estava perto deles é maior do que eles, era o Filho do Deus Santo. Entregando em Canafaú, em jogo, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Jesus estava ensinando, trabalhando, e os alunos estavam ali aprendendo. Tudo que Jesus pregava, ele estava atento na leitura de Jesus, entrando na fala de Jesus, estava conectado com Jesus, ele estava aprendendo. Jesus chamou ele para ele aprender, que quando Jesus subisse ao céu, ele continuasse o evangelho. Então ele estava aprendendo. Aleluia. Esses rapazes, eles maravilhassem da sua doutrina. Eles estavam maravilhados de ver o que Jesus estava ensinando. Estavam sentindo aquele amor, com ternura por amor. Jesus falava, tudo que sai da boca de Jesus é bom, né? Maravilhoso. Então, eles estavam maravilhados de ver Jesus falar, Jesus pregar. Porque eu ensinava como tendo autoridade e não como escriba. Jesus pregava com amor. Jesus falava com amor. Então, aqueles jovens via que Jesus saía da boca de Jesus, vinha algo importante, algo grande. Então, o escriba aqui fala do mundo. É quando nós pregamos, não pregamos o verdadeiro evangelho. É quando o escriba que fala do mundo, aquela igreja morta, aqueles pastores mortos que não entregam a mensagem que Jesus vai entregar. Uns vendem as mensagens, uns deixam a mensagem pelo meio, uns porque eu sou maior, eu não vou pregar do jeito que está na Bíblia, vou pregar do meu jeito. Então, se a gente pregando as palavras do nosso jeito, não receberá alma, não receberá galardão. Porque os pastores que são fiéis, o pastor que prega a mensagem, como Jesus não deixou para nós pregar, receberá o galardão. Esses pastores que se incomodam e não pregam o evangelho como Deus quer, não receberá o galardão. Eles se incomodam e ficam no comodismo. Aleluia. Fica a igreja morta. Estava na sinagoga deles um homem com, olha só, e presta bem atenção ao que Deus manda dizer. Um homem que com um espírito imundo, o qual clamou dizendo, antes de Jesus chegar perto desse homem, olha que o diabo vê, o diabo já sentia, o diabo já conhecia Jesus, e antes desse homem chegar perto de Jesus, o diabo já conhecia Jesus, amém? Olha, o diabo já temia, Jesus não precisava nem chegar perto desse homem, o diabo já temia,
Porque sabia que estava ali não era um homem qualquer. Sabia que estava ali era o homem, o Filho de Deus. Aí, olha o que o diabo fala. Ai, que temos contigo, Jesus de Nazaré. Falou o nome de Jesus. Olha só que ousadia desse demônio. Vieste destruir nós? Bem sei que eis é o santo de Deus. O diabo já conhecia que Jesus era o santo de Deus, era o Filho de Deus santo. Então, se o diabo conhece que Jesus pode expulsar ele, queimar ele, fuzilar ele, destruir ele, ele tinha medo de Jesus. E antes de Jesus chegar perto daquele monte, ele sabia que era Jesus. Então ele começou a temer. Começou a falar. Que é Jesus de Nazaré, o santo de Deus. Aí Jesus, porém, repreendeu Jesus dizendo, cale-te, dizendo, cale-te, sai dele. Jesus não barganhou com ele. Jesus não conversou com ele. Jesus não brincou com ele. Jesus não contou historinha com ele. Jesus simplesmente disse, cale-te, sai deste homem. Jesus deu uma ordem direta. Cala-te, sai deste homem. Jesus não barganhou. Porque quando a pessoa está ali naquele sufoco, tem pastores que quando os irmãos estão lá devorados por esse espírito maligno, ele fica brincando com o demônio. Quem é teu nome? Como é que você veio? Como é que você se chama? Como é que a religião? Será que esse diabo não sei nem como falar direito. A região do seu... Demônio não se brinca, demônio não tem barganha, demônio tem que se expulsar. Tem que ter autoridade. Autoridade direta. Direta. Não pode ganhar com o demônio. Enquanto você barganha com o demônio, a pessoa está ali sofrendo tortura. Tem que ser como Jesus, direto. Cale-te, sai dele. Cale-te, sai desse corpo. Cale-te, sai. Mas não podemos brincar com o demônio. Que demônio não brinca com nós. Demônio destrói. Demônio machuca. Demônio não brinca. O demônio não quer brincar, ele quer destruir. Então Jesus dá uma ordem direta. Cale-te. Sai dele. Jesus deu uma ordem direta. E tem que sair. Porque se não sair, a coisa ia ficar feia pro lado dele. Então, pastores de todas as igrejas, não brinca com o demônio. Aprenda a autoridade de Jesus. Dá uma ordem direta para ele. Uma ordem direta, amém? Então, o espírito imundo convulsionando, ouso clamando, com grande voz saiu dele. A voz de Jesus foi tão forte, tão segura, tão direta, que o demônio caiu, saiu. Jesus não brincou com o demônio, Jesus expulsou. Amém? Vamos aprender com Jesus. E todos se admiraram a ponto de perguntar entre si, dizendo... Os apóstolos perguntaram entre eles lá, nossa, que homem é esse? Que homem é esse? Que até os demônios obedecem? Que homem é esse? Aí, que homem é esse que até os demônios obedecem? Só que eles não conheciam quem estava ali perto dele, era Jesus. Conhecia que era um homem de poder, um homem forte, um homem poderoso. Não sabia a doutrina de Cristo. E que é isso que nova a doutrina. Está hoje com autoridade, ordena ao espírito imundo, e ele lhe obedecem. E logo corre a sua fama por toda a província da Galileia. Por isso, quem está diante de Jesus, quem está ouvindo a mensagem de Jesus, quem está aprendendo com Jesus, nós temos que estar atento ao ensinamento do professor. Aqueles rapazes estavam atentos, tudo que Jesus fazia, estava aprendendo com Jesus, ele estava anunciando, ele estava aprendendo como Jesus fazia, como Jesus expulsava o demônio, como Jesus orava, ele estava sendo aprendendo, ele era aluno de Cristo. Jesus estava pregando o evangelho, a doutrina como era para ser. Ele estava aprendendo. Quando nós aprendemos a verdadeira essência da palavra, nós estamos aprendendo com Cristo. Nós estamos botando Cristo como nosso professor e nós somos aprendiz. Nós somos aprendiz de Cristo. E tem mais. Quando Jesus saiu da sinagoga, foi na casa de Tiago e João, encontrou a sogra doente, com febre. Só quando Jesus começou a se aproximar ali, que eles falaram que a sogra estava doente, febre,
Jesus nem abriu a boca para falar nada. Jesus simplesmente tocou na mão dela, pegou na mão dela, o espírito de enfermidade saiu. Porque quando Jesus toca, o espírito tem que sair. O espírito da enfermidade saiu daquela mulher. E aquela mulher ficou sarada, começou a trabalhar, servir aqueles apóstolos que chegou ali. Começou a tratar. Ficou boa. Se Jesus está no barco, o barco não afunda. Se Jesus está na frente, você não cai. Porque ele é o general a todas as batalhas. Na onde Jesus chega, o diabo não fica. E Jesus derrota. Amém? Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão, levantou a febre e deixou e servia. Então, Jesus servia a ela, só de pegar na mão dela, a febre foi embora. A enfermidade foi embora. E sabia que ali era uma autoridade maior, divina, do Espírito Santo. Aí os alunos começaram a vir enxergar que ali tinha algo mais importante ali em Jesus. Que não era um homem qualquer que estava ali com eles. Era um homem que tinha a plena autoridade do Pai para expulsar o demônio. Ali foram aprendendo. Então, chegando-se a ela, né? Como eu disse. Entendo, chegando à tarde, quando já estava Porto do Sol, trouxeram-lhe todos os que se acharam enfermos. Endemoniados e os demoniados. Todos os demoniados. Todos que estavam assim enfermos, toda a cidade juntou-se à porta. E porém, diz que Jesus curou todos que estavam ali. Jesus curou todos. Todos que estavam ali, Jesus curou. Tem um porém. Aquelas pessoas que estavam ali, enfermas, endemoniadas, aleijados, foram ali buscar a benção da salvação, do arrependimento, ou buscar a sua cura. Aquele povo viu que Jesus, a forma de Jesus andava, curava, expulsava o demônio. Aquela forma andou tão longe que quem estava nesse estado, nesse patamar, foi para curar, foi para receber a cura. Não foi para receber a bênção de salvação, foi para receber a cura. Como muitos hoje em dia vão para a igreja, vou para a igreja buscar uma bênção de emprego, vou lá na igreja buscar uma bênção de prosperidade, mas sabendo a ele que nós temos que buscar primeiro Jesus, a bênção da salvação, a bênção do perdão. Aquele povo estava ali buscando a bênção material. A bênção espiritual, que era mais importante, eles não estavam querendo buscar. Vou buscar a bênção de cura, para fazer o que voltar a vida ativa deles. Enquanto nós botamos esse ponto de vista na nossa vida, ninguém recebe. Todos aqueles que recebem a benção, que não continua perseverando, não continua, porque a benção pode durar toda a vida, mas se o seu coração estiver aberto para Jesus, se entregar para Jesus, se arrepender dos maus feitores, se arrepender dos maus caminhos, porque Jesus é a cura, Jesus cura. E aqueles discípulos foi treinado para levar a promessa ao evangelho de toda criatura, que quando Jesus passasse por morte de cruz e subisse, fosse para o céu. Jesus estava preparando aqueles apóstolos pregar da continuidade do evangelho. Se Jesus não ensinasse aqueles profetas, nós não estaríamos hoje aqui ouvindo essa mensagem. Nós não estaríamos hoje ouvindo essas mensagens. Porque Jesus levantou um grupo de jovens para levantar e levar os evangelhos a 4 cantos do mundo. E foi aí que foi tratado. Foi aí que viram que Jesus não era um homem, sim, o Filho de Deus Altíssimo. Quando eles passaram a conhecer que ali era Jesus, aí começaram a trabalhar mais, começaram a se envolver mais, começaram a se entregar mais a Jesus. Então, hoje nós estamos na igreja, estamos lá para a igreja para buscar o quê? Muitos vão para a igreja para receber uma bênção. Uma bênção material. Muitos não estão nem prestando o que o pastor está falando. Porque está pensando na bênção que vai ganhar. Mas quando nós focar que Jesus é o nosso melhor alvo de nossas bênçãos, que é o maior tesouro que nós temos nas nossas vidas, nós venceremos. Quando o evangelho tiver pregado, o verdadeiro evangelho, amém? O verdadeiro evangelho tiver pregado a toda criatura,
Jesus virá. Porque sabe por que Jesus não veio ainda? Porque o evangelho não está sendo pregado. O verdadeiro evangelho para toda a criatura. Está pregando os falsos evangelhos. Muitas nações estão sabendo o evangelho retorcido, mas não está conhecendo o verdadeiro essência de Cristo. Quando o mundo conhecer o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina, a verdadeira verdade de Cristo, Jesus volta. Aí sim, a igreja vai ser redimida. Assim aí a igreja vai ser preparada para subir. Quando saber a verdadeira doutrina de Cristo, a verdade. A verdade dói, a verdade machuca, mas ela cresce. Tá vendo? Da dor que nós crescemos. Então, foca nessa leitura. O verdadeiro evangelho tem que ser pregado aos 4 cantos do mundo. Não pode retorcer a mensagem do Pai. Jesus ensinou aqueles apóstolos para pregar o verdadeiro evangelho. E aqueles apóstolos aprenderam com Jesus o verdadeiro evangelho, a verdadeira doutrina. Então, cabia aqueles apóstolos pregar o verdadeiro evangelho para toda criatura. Eles não podiam nem acrescentar, nem diminuir. Tinha que pregar do jeito que Jesus ensinou. O bom aluno aprende do jeito que o professor ensina. Então, aqueles apóstolos eram os alunos de Jesus. Jesus era professor. Era professor. Não era o professor, mas assim, era o professor. Amém? Essa é a palavra. Que possa refletir nela, em nome do Senhor Jesus. Amém.